Os faróis do carro cortavam a escuridão, iluminando a estrada sinuosa à frente. Jack segurava o volante com força, seus nós dos dedos brancos de tanto cansaço e pelas longas horas passadas atrás do volante. O rádio chiava com estática, sendo o único som quebrando o silêncio inquietante da noite. Ao contornar uma curva, Jack de repente pisou no freio, seu coração saltando pela boca. Ali, no meio da estrada, estava um enorme urso, sua figura escura se projetando de forma ameaçadora nos faróis. A criatura permanecia imóvel, seus olhos brilhando com uma inteligência sobrenatural, enquanto encarava diretamente Jack através do para-brisa. Jack ficou congelado, sua mente correndo cheia de medo e confusão. O que um urso estava fazendo ali, a quilômetros de qualquer floresta ou área selvagem? E por que parecia estar esperando por ele, como se já soubesse da sua chegada? Devagar, com cautela, Jack desligou o motor e saiu do carro, suas pernas tremendo sob o peso da tensão. O urso não se moveu, seu olhar nunca se desviando do rosto de Jack. À medida que ele se aproximava, uma estranha sensação de familiaridade tomou conta dele, como se já tivesse encontrado essa criatura antes, em outra vida ou talvez em um sonho distante. Os olhos do urso pareciam chamá-lo, convidando-o a se aproximar. Jack hesitou, seus instintos gritando para que ele fugisse, para que voltasse ao carro e saísse dali o mais rápido possível. Mas algo mais profundo, mais imersivo, o instigava a ficar, a enfrentar aquele ser misterioso e descobrir a verdade por trás de sua aparição. E assim, com um suspiro profundo e o coração acelerado, Jack deu mais um passo à frente, pronto para enfrentar o que quer que estivesse à sua espera, não importando o quão impossível ou aterrador fosse. À medida que Jack se aproximava, notou que o pelo do urso não era o típico marrom ou negro que ele tinha visto nos documentários da TV. Em vez disso, o pelo da criatura brilhava com um tom iridescente, como se fosse tecido com fios de luz das estrelas. Os olhos do urso, também, pareciam conter os próprios mistérios do universo, girando como galáxias e nebulosas. A mente de Jack estava uma confusão de perguntas. Seria isso uma alucinação causada pelo cansaço? Um truque de luzes brincando com seus olhos fatigados? Ou haveria algo mais aqui, algo que desafiava toda a explicação racional? Ele deu mais um passo em frente, sua mão esticada, como se fosse tocar o pelo cintilante do urso. Mas antes que seus dedos pudessem fazer contato, o urso falou, sua voz baixa e ressonante, como se surgisse das entranhas da própria terra. Jack, disse o urso, com um tom suave, mas ao mesmo tempo imponente. Você foi escolhido. Jack deu um passo para trás, os olhos arregalados em choque. Escolhido? Para quê? Ele conseguiu gaguejar, a voz quase um sussurro. O olhar do urso suavizou-se, e ele abaixou a enorme cabeça, alinhando seus olhos com os de Jack. Para uma jornada, respondeu. Uma jornada que revelará a verdade sobre seu passado, seu presente e seu futuro. Jack balançou a cabeça, tentando afastar a névoa de confusão e descrença. Eu não entendo, disse, a voz trêmula. Que verdade! Que jornada! O urso sorriu, um gesto que parecia ao mesmo tempo reconfortante e desconcertante. Tudo será revelado a seu tempo, disse ele, sua voz se desvanecendo como um eco distante. Por ora, confie no caminho que foi traçado para você e saiba que você não está sozinho. Com isso, o urso virou-se e começou a caminhar, sua forma cintilando e desfocando-se como uma miragem no calor do deserto. Jack ficou ali, fascinado, enquanto a criatura desaparecia na escuridão, deixando-o sozinho na estrada desolada, sua mente uma montanha de perguntas e seu coração preenchido com uma estranha sensação de propósito inexplicável. Jack permaneceu ali, por o que pareceu uma eternidade, olhando para o lugar onde o urso tinha desaparecido. Sua mente não parava de fazer perguntas, cada uma mais impossível que a anterior. Ele realmente havia conversado com um urso? Um urso que parecia saber seu nome e seu destino? Sacudiu a cabeça, tentando afastar a névoa da confusão e do cansaço. Talvez tudo tivesse sido um sonho, uma alucinação causada pelas horas demais na estrada. Mas, no fundo, ele sabia que não era verdade.
O encontro tinha sido real e tinha mudado tudo. Jack lentamente se aproximou do carro, suas pernas pesando como chumbo. Ele entrou e se acomodou no banco do motorista, os dedos ainda trêmulos enquanto segurava o volante. Por um longo momento, ficou ali, olhando fixamente para a estrada vazia à sua frente, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O medo ainda pulsava em suas veias, mas também havia algo mais, uma sensação de clareza, como se finalmente houvesse sido dado um propósito à sua vida, algo que até então ele nunca havia sentido. Ele girou a chave de ignição e o carro começou a roncar suavemente. A estranha sensação que havia sido gerada pelo encontro com o urso não desaparecia. Pelo contrário, parecia ter se enraizado profundamente em sua alma, um sentimento de que havia algo mais em jogo, algo maior, esperando para ser descoberto. Ele seguiu pela estrada, não sabia exatamente para onde estava indo, mas havia uma força invisível que o puxava para frente, como se ele não tivesse escolha. Sabia que algo o aguardava, algo importante, e ele não poderia mais fugir disso. A estrada parecia mais vazia agora, com as árvores se afastando cada vez mais, até desaparecerem por completo, deixando apenas um campo vasto e desolado à sua volta. O sol começava a nascer, tingindo o horizonte com uma luz suave e dourada. Jack não se importava com o quanto o tempo passava. Ele sentia que estava sendo guiado por algo maior do que ele mesmo. A cada quilômetro, o peso em seus ombros parecia diminuir, enquanto algo desconhecido e misterioso o envolvia. À medida que a estrada seguia para uma pequena cidade, Jack sentiu um aperto no coração. Era um lugar simples, marcado por construções antigas e um ambiente silencioso, como se o tempo ali tivesse parado. O que havia ali? Por que a cidade parecia tão familiar, como se já a tivesse conhecido antes? Ele estacionou o carro na beira da rua e saiu. A brisa fresca da manhã batia em seu rosto e ele inspirou profundamente, sentindo uma sensação de paz que nunca havia experimentado antes. A cidade parecia tranquila, quase como um refúgio do mundo lá fora, um lugar onde ele podia finalmente respirar, talvez, começar a entender o que estava acontecendo. Quando ele caminhou pelas ruas, viu um pequeno sinal pendurado acima de uma porta. O letreiro dizia a estalagem do buscador. Algo no nome o atraiu, como se fosse um sinal. Sem pensar duas vezes, ele empurrou a porta e entrou. O interior da estalagem era acolhedor, com uma lareira acesa no canto e algumas mesas simples espalhadas pela sala. O cheiro de madeira queimada e café fresco preenchia o ar, criando uma atmosfera reconfortante. O proprietário da estalagem, um homem idoso, estava atrás do balcão. Seus olhos brilharam quando viu Jack entrar. "Bem-vindo, Jack", disse o homem, com uma voz profunda e acolhedora, como se estivesse esperando por ele. Jack congelou, o coração disparando no peito. Como ele sabia seu nome? "Como sabe meu nome?", ele perguntou, a voz saindo quase em um sussurro. O homem sorriu e fez um gesto com a mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "O urso nos contou sobre você", disse ele com um sorriso que parecia esconder um segredo profundo. "Ele disse que você estava em uma jornada de descoberta e transformação." Jack olhou para o homem, sem entender. Eu não entendo. O que está acontecendo? O que é essa jornada? Como um urso pode saber de tudo isso?" O homem sorriu novamente, mas desta vez havia uma leveza tranquila em seu olhar. "Tudo será revelado com o tempo", disse ele, sua voz suave e cheia de sabedoria. "Por enquanto, descanse. Reúna suas forças. A jornada que você está prestes a seguir será longa e desafiadora, mas você não está sozinho. Outros virão para guiá-lo, para ajudá-lo a encontrar o seu caminho." Com essas palavras, o homem entregou a Jack uma chave simples, de metal envelhecido, e apontou para uma escada estreita que levava ao segundo andar. Jack olhou para a chave, sua mente ainda cheia de dúvidas, mas uma parte dele sabia que não podia recuar agora. Ele tinha algo a cumprir. Ele precisava de respostas. Sem mais palavras, Jack subiu as escadas e entrou no quarto que lhe foi destinado. A cama era simples, mas confortável, e ele se deitou,
ainda tentando entender o que estava acontecendo. Mesmo com tantos pensamentos agitados, Jack sentia uma calma estranha se instalando em seu peito. Ele havia chegado ali por uma razão que ainda não compreendia completamente, mas que ele sabia que precisava aceitar. Quando Jack acordou na manhã seguinte, sentiu-se renovado, como se o peso de sua vida anterior tivesse sido retirado de seus ombros. Ele se levantou rapidamente, se vestiu e desceu as escadas. No térreo, o cheiro de café fresco invadia o ambiente, e Jack percebeu que o dia havia começado para os moradores da cidade. A luz suave do sol brilhava através das janelas, e o movimento nas ruas parecia mais vibrante. Ele não sabia o que o aguardava, mas algo dentro dele dizia que aquele era o lugar certo para começar. Saindo da estalagem, Jack percebeu a transformação da cidade. Embora tivesse um aspecto simples, a cidade parecia ter uma alma própria, como se fosse um ponto de convergência de histórias e destinos. As pessoas, com suas vidas simples, mas intensas, pareciam todas conectadas, como se cada uma fosse uma parte de algo maior. Todos cumprimentavam Jack com um sorriso acolhedor, como se ele fosse parte daquelas histórias também, como se ele fosse mais do que apenas um viajante perdido. Eles o tratavam como um igual, e ele se sentiu finalmente parte de algo que fazia sentido. Ele caminhou pelas ruas, observando as pequenas lojas e cafés que se alinham ao longo da via. O aroma das refeições caseiras se misturava com o som das conversas amigáveis, e Jack sentiu que, finalmente, havia encontrado um lugar onde podia se perder, mas também onde podia se encontrar. Em frente a uma pequena livraria, Jack parou. O cheiro de livros antigos o atraiu, como um imã. Ele empurrou a porta e entrou. Dentro, a loja era silenciosa e acolhedora, com prateleiras abarrotadas de livros de todos os tipos. Uma jovem, de cabelos castanhos e um sorriso caloroso, o cumprimentou imediatamente. "Posso ajudar você a encontrar algo?", perguntou ela, com um brilho nos olhos. Jack sorriu timidamente. "Na verdade, estou apenas explorando", disse ele, sem saber ao certo o que estava buscando. Algo parecia diferente aqui, como se ele tivesse encontrado o lugar certo para entender o que estava acontecendo consigo. A jovem sorriu de volta. "Bem, se você está explorando, você veio ao lugar certo", disse ela, convidando-o a ver as prateleiras ao redor. Não há maneira melhor de explorar do que através dos livros. Jack sentiu um agradecimento instantâneo por ela e pela loja. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente à vontade, como se fizesse parte de um ciclo muito maior, de uma jornada sem fim. "Eu sou Jack", disse ele, estendendo a mão. "Eu sou Sarah", respondeu ela, apertando sua mão com firmeza. "E tenho a sensação de que vamos ser bons amigos." Nos dias seguintes, Jack começou a cair na rotina da cidade. Ele acordava cedo, tomava um café quente na estalagem e passava o dia explorando as ruas e lojas, conversando com as pessoas e absorvendo a vida simples, mas significativa, de todos ao seu redor. Mas, apesar da paz que encontrou, uma sensação persistente o acompanhava. Ele sabia que algo ainda faltava, algo que o chamava, que o guiava para algo maior, algo que ele ainda não conseguia entender completamente. Nos dias seguintes, Jack se permitiu se integrar ainda mais na vida da cidade. Ele se familiarizou com os pequenos estabelecimentos, com as conversas informais nas esquinas, e até mesmo com os hábitos simples dos moradores. Durante o dia, se sentava em bancos de praça e conversava com as pessoas, ouvindo histórias de vida e compartilhando um pouco da sua, sem realmente revelar muito sobre o que o trouxera até ali. O que ele sentia era uma conexão profunda com aquele lugar, como se as raízes daquele vilarejo estivessem entrelaçadas com as suas próprias. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de inquietação que o perseguia, como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Em uma tarde ensolarada, Jack entrou na livraria novamente, como se fosse um ponto de retorno, onde sentia que algo de importante poderia ser encontrado entre aquelas estantes de livros empoeirados. Sarah estava lá, organizada atrás do balcão, parecendo mais receptiva do que nunca. Ela sorriu quando o viu entrar, como se estivesse esperando por ele. "Oi, Jack. Achei que você viria hoje", disse ela,
enquanto arrumava alguns livros com destreza. Você tem encontrado o que estava procurando? Jack sorriu, embora sua resposta fosse mais uma dúvida do que uma afirmação. Não tenho certeza se sei o que estou procurando, disse ele. Mas algo me diz que estou perto de entender. Ele hesitou antes de continuar. Eu sinto que estou aqui por uma razão, mas não sei qual é essa razão ainda. Algo dentro de mim diz que tenho que continuar, mas não sei para onde. Sarah o olhou com um olhar atento, seu sorriso suave, mas perceptivo. Às vezes, a gente só sabe o que está procurando quando já encontrou. Jack, ela respondeu, a voz tranquila. Eu acredito que você está exatamente onde deveria estar. Ela estava certa. Algo ali naquele vilarejo, naquele momento, fez Jack sentir uma sensação de pertencimento que ele nunca tinha conhecido. Ele não sabia se isso era apenas uma passagem temporária ou o início de algo grande, mas sabia que seu caminho passava por ali. Sentia que cada pessoa e cada lugar que ele encontrava era uma peça fundamental de um quebra-cabeça maior. Aquele mesmo dia, Jack se viu caminhando pelas ruas à noite, com as luzes das casas iluminando suavemente a paisagem. O céu estava limpo, sem nuvens, e as estrelas brilhavam com uma intensidade peculiar, como se estivessem observando. No fundo, o que ele sentia não era medo, mas uma profunda sensação de que estava prestes a embarcar em algo maior. Ele sabia que sua busca estava apenas começando. Naquela noite, quando o sono parecia se afastar, Jack ficou inquieto em sua cama na estalagem. O peso de sua jornada estava se tornando mais tangível a cada dia, e ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Ele se virou várias vezes, até que, finalmente, adormeceu. Quando fechou os olhos, algo mudou. Em seu sonho, ele novamente viu o urso, mas não era o mesmo que o havia encontrado na estrada. Este urso tinha uma aura dourada, como se sua pele fosse feita de luz. Ele estava ali, firme, em um campo iluminado pela lua, e seus olhos brilhavam com uma sabedoria antiga. Jack, disse o urso, sua voz ecoando com uma autoridade serena. Você deve procurar o homem de olhos azuis. Quem é ele? Jack perguntou, sua voz profunda de ansiedade. Mas o urso apenas sorriu suavemente, como se as palavras fossem desnecessárias. Você sabe quem ele é, Jack. Encontre-o, e você encontrará seu destino. Com isso, o urso desapareceu, deixando Jack sozinho no campo iluminado. Ele acordou com o coração disparado, suando frio, mas com uma sensação clara, como se tivesse sido dado a ele um mapa invisível, uma direção precisa para seguir. O homem de olhos azuis. Jack não sabia quem ele era ou o que isso significava, mas sentia que aquele seria o próximo passo em sua jornada. Na manhã seguinte, Jack partiu em direção à floresta, onde a jornada parecia o chamar. Ele sabia que o homem dos olhos azuis estava em algum lugar por ali, e o destino lhe exigia que o encontrasse. Enquanto caminhava pelas trilhas de terra batida, o vento parecia guiá-lo, como se o mundo estivesse conspirando para que ele seguisse o caminho certo. Ele não estava sozinho, nunca esteve. À medida que se aprofundava na floresta, uma estranha sensação de familiaridade o envolvia, como se tivesse estado ali antes, em outra vida ou em outro tempo. As árvores pareciam sussurrar segredos, e à medida que o silêncio se tornava mais profundo, Jack se sentia mais conectado com o ambiente ao seu redor. O som suave de um riacho correndo ao longe, o canto de um pássaro distante, tudo contribuía para a sensação de que ele estava sendo guiado. Algo maior estava em ação. Após horas de caminhada, Jack avistou uma pequena cabana ao longe, quase escondida entre as árvores altas. Ela parecia velha, com as paredes de madeira desgastadas pelo tempo e a janela quebrada. Mas havia algo nela que dizia que este era o lugar que ele procurava, o ponto de partida para algo que ele ainda não compreendia. Seu coração bateu mais rápido, e ele se aproximou com cautela. Quando chegou à porta, ela se abriu sozinha, como se o estivesse esperando. Do lado de dentro, estava o homem dos olhos azuis. Ele parecia mais velho do que Jack imaginava, com o rosto marcado pelo tempo. Mas seus olhos, aqueles olhos azuis profundos, eram os mesmos que ele vira no sonho.
Você veio, disse o homem, sua voz calma e profunda. Eu sabia que você viria, Jack. Jack se sentiu surpreso, mas também ciente de que, de alguma forma, esse encontro era inevitável. Quem é você? Ele perguntou, sua voz se fazendo firme, mas carregada de um misto de dúvida e determinação. O homem sorriu, o olhar dele fixo em Jack. Eu sou o guardião, respondeu ele, o guardião do caminho. E você, Jack, tem um destino a cumprir. Com isso, o homem fez um gesto, convidando Jack a entrar. Jack hesitou por um momento, mas então, com a sensação de estar finalmente onde deveria estar, atravessou a porta, pronto para ouvir o que o homem tinha a dizer. Ele sabia que não havia mais volta. Seu destino, suas respostas, estavam ali, esperando por ele. Jack entrou na cabana, seus pés fazendo o som suave sobre o piso de madeira que rangia com o peso de cada passo. O homem dos olhos azuis acenou para uma cadeira simples perto da mesa, gesticulando para que ele se sentasse. Jack sentou, seu coração ainda acelerado, os pensamentos confusos e o corpo tenso com a expectativa do que viria a seguir. O homem, que agora parecia ser mais do que apenas um velho eremita, observou Jack com uma intensidade silenciosa. Ele fechou a porta atrás de si, e o som da madeira batendo ecoou na pequena cabana. O ambiente estava aquecido pelo fogo, mas o ar ainda carregava um tipo de serenidade pesada, como se o tempo ali dentro fosse diferente, mais lento, mais profundo. Você tem muitas perguntas, Jack, o homem disse, sua voz grave como se ele estivesse tentando decifrar os próprios pensamentos. Eu sei disso, pois já passei por isso. A jornada que você está prestes a empreender não é fácil, nem para os mais preparados. Mas você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, e tudo o que precisa saber está dentro de você, aguardando para ser revelado. Jack ficou em silêncio, os olhos fixos no homem. Ele sentia que as palavras eram muito mais do que simples instruções. Era uma mensagem direta à sua alma, algo que ele não conseguia compreender completamente, mas que lhe dizia que tudo, finalmente, fazia sentido. Por que eu? Jack finalmente perguntou, sua voz quebrando o silêncio. O que tenho de especial? O homem sorriu de forma suave, como se soubesse a resposta antes de perguntar. Ele se aproximou da lareira e pegou uma pequena caixa de madeira, que estava ali o tempo todo, mas que Jack só agora notava. O velho colocou a caixa sobre a mesa com um movimento lento, quase ritualístico. Você é especial porque carrega a essência de todos os buscadores que vieram antes de você. O que você busca é o que todos buscam, no fundo de suas almas. A verdade, a conexão com algo maior. E a chave para tudo isso está dentro de você. A jornada que você vai enfrentar o forjará, mas ela também o transformará em algo novo, algo mais. Jack olhou para a caixa, sentindo algo estranho se agitar dentro dele. Ele não sabia o que era, mas a sensação era intensa, uma conexão quase imediata com aquele objeto simples. O homem olhou para Jack com um olhar penetrante, como se estivesse esperando que ele fosse entender algo além do visível. Abra, disse o homem, gesticulando para a caixa. O que você encontra nela será um reflexo de quem você é agora. Jack hesitou por um momento, mas, impulsionado por algo dentro dele, estendeu a mão e abriu a tampa da caixa. Dentro, havia um pequeno cristal, suave ao toque, mas com uma energia palpável, vibrante. Ele parecia emitir uma luz suave, e ao tocá-lo, Jack sentiu uma onda de calor percorrendo seu corpo, como se estivesse sendo preenchido com uma força inexplicável. Este cristal, o homem continuou, sua voz agora mais grave, mais séria, é a manifestação do seu destino. Ele contém a verdade que você deve buscar. E você, Jack, é o único que pode ativá-lo, fazer com que revele o que está por trás de tudo isso. Jack olhou para o cristal em sua mão, sentindo-se mais confuso do que nunca, mas também mais aberto. Ele não sabia o que aquilo significava, mas, naquele momento, algo dentro dele se acendeu. A sensação era de que ele tinha encontrado um pedaço de si mesmo perdido há muito tempo, algo essencial para o que viria a seguir. Ele sentiu que estava mais perto de entender o que o destino preparara para ele.
Mas o que devo fazer com isso? Jack perguntou, olhando para o velho com a esperança de que, finalmente, ele obtivesse uma resposta clara. Agora, o homem disse, com um leve sorriso nos lábios, você deve sair. O cristal o guiará, mas o caminho ainda é longo. O que está por vir não será fácil. Você enfrentará desafios que exigem mais de você do que imagina ser capaz. Mas saiba que, com o cristal, você estará preparado. Agora, a escolha é sua. Você pode voltar para a cidade e seguir uma vida simples, ou pode ir em frente, cumprir seu destino e descobrir a verdade que o aguarda. Jack não sabia o que fazer. O convite para ficar em uma vida tranquila e sem maiores complicações era tentador, mas ele sabia que algo maior o chamava. Ele não poderia mais fugir. O que ele sentia no fundo do peito era mais do que uma dúvida, era uma certeza inabalável. Ele estava destinado a algo maior, e sabia que precisava seguir esse caminho, não importando os riscos. O homem pareceu ler seus pensamentos, seu olhar tranquilo e sábio como se já soubesse a decisão que Jack tomaria. A jornada não é sobre encontrar respostas fáceis, ele disse com suavidade. É sobre enfrentar suas próprias sombras, seus medos mais profundos, e ainda assim, seguir em frente. O urso foi o primeiro a lhe mostrar o caminho. O cristal é o segundo. Agora, a última parte da jornada é sua. Só você pode decidir o quanto está disposto a sacrificar para encontrar a verdade. Jack olhou para o cristal, a luz suave refletindo em seus olhos. Ele respirou profundamente, sentindo uma onda de determinação. Ele sabia que não podia voltar atrás. Não agora. E, com isso, ele colocou o cristal em seu bolso e se levantou. A sensação de que seu destino o aguardava lá fora, na vastidão desconhecida da floresta, era forte demais para ser ignorada. Obrigado, Jack disse, olhando para o velho. Eu sei o que preciso fazer. O homem acenou com a cabeça e, com um olhar cheio de compreensão, disse apenas: vá, Jack. E saiba que você nunca estará realmente sozinho. A verdade o guiará. Com essas palavras ecoando em sua mente, Jack saiu da cabana, sentindo a brisa fresca da floresta acariciar seu rosto. Ele sabia que, ao sair ali, a vida que ele conhecia ficaria para trás. Mas, ao mesmo tempo, algo profundo e verdadeiro começava a surgir dentro dele, uma força inexplicável que o impulsionava para frente. Ele não sabia onde a jornada o levaria, mas sabia, sem dúvida, que ele estava no caminho certo. O que quer que fosse o futuro, Jack estava pronto. Com o cristal pulsando suavemente em seu bolso, ele seguiu adiante, a floresta diante dele, aberta e cheia de mistérios. A jornada estava apenas começando. E, pela primeira vez, Jack sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. Fim da história.